Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. No ano passado, os 4 grandes gênios foram classificados, com Xin Wuen facilmente chegando em primeiro. Em segundo lugar ficou Qiu Menjiu, em terceiro Zhao Linnon e em quarto Qiu Shangji. O primeiro foi a família Xin, enquanto o segundo e o quarto foram ambos competidores da família Qiu. A família Zhao foi facilmente a última. Mas este ano, tudo mudou. Zhao Linnon não apenas alcançou a 6ª posição, como Zhao Feng e Zhao Yufei alcançaram a 5ª posição em idades tão jovens. As famílias apenas compararam quantas das gerações mais jovens haviam alcançado o 5º posto ou superior. A família Zhao tinha 5, Zhao Linnon, Zhao Shi, Zhao Feng, Zhao An e Zhao Yufei. A família Xin tinha apenas 3, incluindo Xin Tong, que havia acabado de chegar ao 5º posto. A família Qiu tinha 4 membros, incluindo Qiu Menjiu e Qiu Shangji, 2 dos 4 grandes gênios. A cúpula deste ano será intensa. O domínio da família Zhao fez com que as outras 2 famílias se sentissem pressionadas. Quando todos chegaram, o cume começou oficialmente. O cume era principalmente para treino e comunicação. De acordo com as regras, qualquer um poderia mostrar suas habilidades ou desafiar alguém. Depois que terminavam de lutar, os 2 trocavam dicas. No espaço aberto e claro no meio do cume. Treinei uma habilidade chamada deslizando a perna na nuvem e ela atingiu o nível máximo. Um jovem chutou com as 2 pernas. Logo, ele começou a chutar ainda mais rápido. Finalmente, apenas uma imagem residual foi deixada. Era como uma tempestade caótica de pernas. Nada mal ser capaz de treinar uma habilidade de nível médio para o nível máximo. O povo elogiou. Este jovem não era das 3 famílias principais. Em vez disso, ele era o gênio principal de uma família pequena. Depois de se exibir, seus olhos ardentes encararam Qiu Menjiu. Desejo lutar com a garota mais bonita da cidade Pena do Sol. Assim que terminou, ele causou indignação na multidão. Só você? Você quer lutar com Qiu Menjiu? Nos seus sonhos. Primeiro você tem que me derrotar se quiser desafiar Qiu Menjiu. Da família Qiu, um jovem de 4ª categoria surgiu. Os 2 logo entraram em choque. A pessoa da família Qiu havia cultivado uma arte marcial de alto nível. Obviamente, o discípulo da família Qiu venceu após 50 a 60 movimentos. Você ainda tem cara de chegar ao cume com sua força insignificante. O discípulo da família Qiu zombou. Os jovens talentosos das 3 grandes famílias tinham melhores técnicas e habilidades de cultivo. Portanto, sua força era muito maior do que a dos outros no mesmo nível. Esse jovem logo foi desafiado por alguém da família Xin. O cume tinha uma regra. O treino no começo era só para aqueles na 4ª posição. Pessoas da 5ª posição ou acima não podiam participar. Logo, Ao Qin e Zhao Ling da seita Zhao subiram, ambos vencendo e perdendo um pouco. Com o passar do tempo, a força dos que estavam no palco foi ficando cada vez maior. Eu, Zhao An, quero ver o quão forte você é. Zhao estava no centro do campo aberto. Seus olhos escanearam os cultivadores do 5º rank da família Xin e Qiu. Embora a família Xin tivesse apenas 3, a força deles era toda forte. Eu farei isso. Xin Tou levantou-se lentamente e tirou o chapéu de palha da cabeça. Ele havia lutado com Zhao An da última vez. Mas como seu nível de cultivo era menor, ele havia perdido. Lixo derrotado. Zhao An riu friamente e atacou primeiro. Braço de parede de aço. O braço de Xin Tong virou bronze e os músculos do braço dele ficaram tensos. Sob a circulação de sua força interior, ele foi direto para Zhao An. Palma gelada. Uma estranha e fria força interior irradiou de Zhao An e apareceu em sua palma. As 2 energias se chocaram fortemente. Zhao An foi jogado para trás alguns passos enquanto Xin Tong sentiu seu braço ficar dormente de frio. Os 2 tinham suas próprias vantagens. A vantagem de Zhao An era que sua força interior estava no pico do 5º nível, enquanto a de Xin Tong era que sua força corporal e defesa eram mais fortes. Como Xin Tong havia alcançado o 5º nível, sua força interior também havia alcançado esse nível. Combinada com o braço de parede de aço, ela se tornou ainda mais poderosa. Os 2 trocaram dezenas de golpes sem ver resultado final. Mas com o passar do tempo, Zhao An começou a se sentir cansado. Toda vez que eles se chocavam, seu braço ficava dormente. E como a defesa de Xin Tong era extremamente forte, ele não se machucava facilmente. Finalmente, depois de cerca de 100 movimentos, Zhao An começou a enfraquecer enquanto Xin Tong começou a atacar mais ferozmente. A luta termina aqui. Qiu Menjiu sorriu gentilmente e parou os 2. Em seguida, ela analisou os pontos fortes e fracos dos 2. Zhao An, embora sua força interior seja muito forte, sua fundação não é muito sólida. Recomendo que você treine uma técnica de fortalecimento corporal.
Quanto a Shintong, embora sua defesa seja seu forte e seu ataque também seja poderoso, você confia muito em poder puro. Suas habilidades em artes marciais não estão à altura. A análise de Qiu Menjiu foi perfeita. Além dela, também houve outras pessoas que se juntaram à discussão. Elas também decidiram que Shintong havia vencido esta partida. Quem vai vir da família Zhao? Zhao Linlong? Ou Zhao Feng? Shintong cruzou os braços e mastigou um pedaço de grama enquanto olhava para a família Zhao. Havia muitas pessoas talentosas na família Zhao daquela geração, então as outras famílias se uniram para desafiar os gênios da família Zhao. Finalmente, os olhos de Shintong se fixaram em Zhao Feng, pois ele não tinha nenhuma confiança em derrotar Zhao Linlong. O cultivo de Zhao Linlong havia alcançado o 6º nível e ninguém além dos 4 grandes gênios teria coragem de desafiá-lo. Você acabou de ter uma batalha, mesmo que eu vencesse não seria justo. Zhao Feng sorriu levemente e se levantou. O que ele disse era verdade, Shintong tinha acabado de lutar ferozmente com Zhao e sua energia estava esgotada. Mas suas palavras fizeram com que os discípulos da família Shin sentissem repulsa. Garoto. Não seja tão arrogante. Pare de usar desculpas. O principal motivo era porque Zhao Feng não era muito famoso na cidade Pena do Sol, então poucas pessoas o conheciam e só pensavam nele como um jovem ligeiramente talentoso da geração mais jovem. Zhao Feng só ficou famoso na família Zhao porque quase nunca saía de casa. Apenas Xin Fei, da família Xin, tinha um olhar solene. Qiu Menjiu deu uma sugestão. Por que não deixar Shintong descansar um pouco enquanto Zhao Feng luta com os outros? Seus olhos claros de cristal olharam interessantemente para Zhao Feng e então ela olhou para Zhao Yufei não muito longe. Zhao Yufei ficou um pouco envergonhada e mostrou a língua. Zhao Feng se sentiu um pouco estranho, era como se Qiu Menjiu conhecesse. Alguém quer lutar comigo? Ele disse sorrindo. Deixe-me ir. Um jovem com cicatrizes no rosto saltou do pagode da família Xin. Era Xin Fei. Depois de 2 meses, o cultivo de Xin Fei atingiu o pico do 4º nível. Você não é meu oponente. Zhao Feng olhou para Xin Fei calmamente. Eu sei. Xin Fei respirou fundo enquanto seus olhos se tornavam afiados. A lâmina em sua mão cortava o ar, onda após onda. Dança do vento insana. A habilidade de lâmina de Xin Fei foi levada ao extremo, e a área em um raio de 1 metro foi devastada por sua canção da dança da lâmina. Diante de tal ataques, Zhao Feng não pôde deixar de se sentir atordoado. A força de Xin Fei era capaz de desafiar aqueles do 5º nível. Em termos de ataque, Xin Fei havia até mesmo excedido Shintong. Micro passo leve. A figura de Zhao Feng de repente ficou instável e imagens residuais dele eram deixadas por onde quer que ele fosse. Cada ataque de Xin Fei só atingia as pós-imagens que Zhao Feng deixava, que então se transformavam em vazio. Zhao Feng facilmente desviou do ataque de Xin Fei e este último nem sequer conseguiu tocar em suas roupas. A habilidade de velocidade de Zhao Feng é semelhante ao passo das sombras de Zhao Linlong. Zhao Shi ficou secretamente surpreso. Punho do dragão furioso. Zhao Feng de repente lançou um ataque e seu punho era como um dragão rugindo que se lançou contra Xin Fei. O punho e a lâmina longa colidiram muitas vezes, mas Xin Fei foi mandado para trás a cada ataque. Esse foi o resultado mesmo quando Zhao Feng havia suprimido seu cultivo para o pico do 4º rank. 10 movimentos depois, a lâmina de Xin Fei foi arremessada voando pelo dedo de Zhao Feng. Aquele dedo parecia extremamente normal, mas continha uma energia imensa. A lâmina de Xin Fei voou dezenas de metros de distância e bateu no chão. Você é o único que admiro além de Xin Wen. Xin Fei não parecia deprimido quando se virou para pegar sua lâmina. Somente após motivação e pressão sua força aumentaria. Um dia você se tornará um mestre da lâmina. Zhao Feng não pôde deixar de elogiá-lo, ele viu o potencial e a coragem dentro dele que não via nos outros. Embora seu oponente estivesse apenas no 4º nível, as pessoas podiam ver que esse não era o limite de sua força. Especialmente seu último movimento, um toque de seu dedo fez a lâmina de Xin Fei voar. Zhao Feng, parece que você melhorou muito. Shintong levantou-se lentamente. Depois de descansar por um tempo, ele se recuperou bastante, já que não havia sido machucado por Zhao An na partida anterior. Desta vez, vou recuperar o que perdi para você da última vez. Disse Zhao Feng. Pare de ser humilde, daquela vez você nem tinha alcançado o 4º rank e eu nem consegui alcançar sua velocidade. No entanto, espero que você não desvie dessa vez e lute como um homem. Então vamos começar. Zhao Feng respirou fundo e levantou um simples punho. Bom. Shintong riu descontroladamente, ele nunca temeu ninguém se lutassem diretamente com ele. Os 2 punhos que pareciam ser feitos de aço colidiram fortemente e causaram uma grande explosão. O choque se espalhou em direção à área ao redor. Muitos gênios presentes sentiram seus ouvidos tremerem. Que força aterrorizante! Muitos espectadores sentiram o coração pular, só aquele som os chocou.
As duas figuras ficaram como estátuas de pedra no meio do palco. O palco inteiro ficou em silêncio. Após um breve momento, uma figura trêmula cuspiu um bocado de sangue. Não havia truques e habilidades envolvidas, apenas poder puro. O resultado foi decidido com um movimento. Muitas pessoas demonstraram descrença. Quem ficou ferido foi Shintong. Shintong era muito conhecido em toda a cidade Pena do Sol por sua força, ele estava no topo da escada, logo abaixo dos 4 grandes gênios do cume anterior. Na opinião de muitas pessoas, a técnica de fortalecimento corporal de Shintong era extremamente poderosa. Ninguém pensou que ele perderia em termos de poder puro. Eu perdi, se não estou errado, você aprendeu a técnica da parede de metal e pelo menos atingiu o pico do 4º nível. Shintong limpou o sangue que vazava de sua boca. Ele sabia qual habilidade Zhao Feng aprendeu. A técnica da parede de metal era muito mais profunda que a técnica do corpo de bronze, mas também era mais difícil de treinar. Você tem razão. Zhao Feng não fingiu que tinha aprendido outra coisa. Mas sua técnica de parede de metal não estava mais no pico do 4º nível, ela tinha alcançado o 5º nível alguns dias atrás. Quando Cidade Pena do Sol teve uma pessoa assim? A força do seu corpo supera a de Shintong. Em termos de defesa corporal pura, a dele é provavelmente a melhor na Cidade Pena do Sol. Depois de derrotar Shintong, a fama de Zhao Feng se espalhou como um incêndio entre a geração mais jovem. Após as lutas, Zhao Feng não permaneceu no palco e retornou ao pavilhão da família Zhao. Zhao An e Zhao Xi olharam solenemente para ele. Zhao An ficou extremamente chocado, ele não conseguiu nem derrotar Shintong em 100 movimentos e Shintong foi derrotado por Zhao Feng em apenas um movimento. Parecia que a distância entre eles estava começando a ficar cada vez maior. Obviamente, como Zhao Feng e Shintong disputavam em termos de poder puro, vencer apenas em um movimento era normal. Portanto, Ao Linon ficou apenas um pouco atordoado, mas logo recuperou a compostura. Um gênio após o outro mostrou suas habilidades. Metade do tempo que um incenso leva para queimar depois. Finalmente é minha vez. Da família Zhao, um jovem preguiçoso que estava no 5º posto saiu. O que saiu dessa vez foi Zhao Xi. No torneio de classificações, Zhao Xi foi classificado ainda mais alto que Zhao Feng. Zhao Xi não só tinha um alto nível de cultivo, como cada habilidade que ele aprendeu também havia alcançado um nível alto. Instantaneamente, ele derrotou os gênios do 5º posto da família Qiu e Xin, especialmente no final. A arte marcial de pico de Zhao Xi era extremamente poderosa. Agora a fama de Zhao Xi havia superado a de Zhao Feng. Em seguida, ele só poderia desafiar os 4 grandes gênios. Xin Wen, Qiu Menjiu, Qiu Shangji. Qiu Shangji, não vou perder desta vez como no ano passado. Zhao Xi estava bem confiante. Embora você tenha feito grandes melhorias, não será fácil para você me derrotar. Qiu Shangji estava vestido como um belo estudioso. Os dois logo se entrelaçaram. Enfrentando Zhao Xi, até mesmo um dos 4 grandes gênios Qiu Shangji teve que ir com tudo. Isso porque o ataque, a defesa e a velocidade de Zhao Xi eram todos impecavelmente de primeira classe. O fato de ele também ter aprendido uma arte marcial de nível máximo tornou Zhao Xi ainda mais forte. O forte de Qiu Shangji era a velocidade. À noite, uma figura vestida de branco podia ser vista voando pelo ar como o vento. Passo de pena fluindo. Nuvem voadora de penas fluidas. As habilidades de passos de Qiu Shangji compensavam umas às outras, fazendo com que o poder aumentasse enormemente. Sua nuvem voadora de penas fluidas tinha até mesmo alcançado o nível máximo. Havia apenas uma pessoa que tinha treinado uma habilidade de velocidade de alto nível para o nível máximo na família Zhao. Zhao Qin disse. Qiu Shangji é o mais rápido entre a geração mais jovem, todos que o conheceram no ano passado ficariam com dor de cabeça. As duas figuras trocaram golpes rapidamente. Zhao Xi estava equilibrado em todos os aspectos, e embora lhe faltasse velocidade, ele ainda era capaz de se manter firme. De acordo com as regras, se a disputa fosse equilibrada, o público decidiria o vencedor. Após uma longa discussão, foi finalmente decidido que Qiu Shangji venceu. A razão é que Qiu Shangji tinha vantagem e o juiz era da família Qiu. Embora tenha sido um pouco injusto, ninguém disse nada. Depois que Qiu Shangji venceu, ele não retornou para sua família. Ele olhou para Zhao Yufei em vez disso. Senhora Yufei. Qiu Shangji tinha um leve sorriso e não escondia sua paixão. Estar com Qiu Menjiu frequentemente significava que ele tinha resistência em relação a garotas bonitas, mas seus olhos brilharam no momento em que viu Zhao Yufei. Se ele deixasse a oportunidade com essa garota passar, ele se arrependeria pelo resto da vida. Qiu Shangji, você quer lutar comigo? Zhao Yufei sorriu. Nenhum traço de medo foi visto em seu rosto. Não. Quem eu quero desafiar é ele. Os olhos de Qiu Shangji pousaram na pessoa ao lado dela. A reviravolta deixou muitos perplexos. Por que eu? Embora Zhao Feng não o temesse, ele se sentiu perplexo.
Quero saber o que há de tão especial no irmão Zhao, tão especial que Zhao Yufei teve que vir para outro convite. Os olhos de Qiu Shanji encararam Zhao Feng. Ele sabia que havia uma grande chance de Zhao Yufei gostar de Zhao Feng. Para substituir essa posição em seu coração, ele deve derrotar Zhao Feng. O quê? Yufei implorou por um convite só por causa dele? Ciúmes surgiu no coração de Zhao Linlong. Ele não pôde deixar de olhar para Zhao Feng sob uma nova luz. Obrigado, Yufei. Zhao Feng sorriu agradecido para Zhao Yufei. Ele finalmente sabia como conseguiu seu convite. Com Zhao Linlong não o colocando em evidência, havia uma grande chance de ele não receber um convite. Somos bons amigos, vizinhos. Se você quiser me agradecer, bata nele. Zhao Yufei sorriu como um lótus florescendo. Naquele momento, sua beleza superou a da garota mais bonita da cidade Pena do Sol, Qiu Menjiu. Claro. Zhao Feng sentiu um fogo queimando em seu coração. Ele não estava lutando por nada, apenas Zhao Yufei indo até a família Qiu sozinha para receber outro convite lhe deu um motivo para não perder. Espero que você não decepcione a senhorita Yufei. Qiu Shanji parecia normal, mas em seu coração, ele estava com um pouco de ciúmes e inveja. No entanto, quem realmente estava com ciúmes era Zhao Linlong. Por quê? Como esse discípulo de uma seita secundária pode roubar minha mulher? O rosto de Zhao Linlong brilhou friamente na escuridão. Bem neste momento, as duas figuras se chocaram. Um manto branco de Qiu Shani realçou sua beleza e ele imediatamente se tornou o centro das atenções das garotas. No entanto, a velocidade de seu oponente também não era lenta. Micro passo leve. Balsa levemente flutuante. Zhao Feng mostrou suas habilidades de velocidade. Essas duas habilidades dele vieram das mesmas origens. Até agora, a balsa levemente flutuante de Zhao Feng tinha alcançado nível baixo, mas estava a apenas um passo do nível alto. No entanto, a classificação dessa habilidade não podia ser medida, ela tinha o potencial de até mesmo exceder artes marciais de classificação máxima. Em termos de velocidades, Zhao Feng usou apenas 70 a 80% para lutar em pé de igualdade com Qiu Shanji. Como a velocidade desse cara não pode ser menor que a minha? Qiu Shanji começou a suar cada vez mais. Ele sempre foi o cultivador mais rápido da geração mais jovem da cidade Pena do Sol. Mas agora, havia alguém que não era mais lento do que ele. No entanto, a técnica de fortalecimento corporal e as habilidades ofensivas de Zhao Feng superavam as dele. Dedo estelar. Zhao Feng gritou e apontou o dedo. O dedo condensou toda a sua força interior em um ponto e varreu a noite escura. Qiu Shanji não teve tempo de desviar, então ele teve que encarar de frente. O resultado final foi que seu braço inteiro ficou dormente. Além disso, havia uma força interior caótica devastando seu corpo. Seu corpo foi jogado alguns passos para trás antes que ele parasse. Artes marciais de nível máximo? Como posso perder? Qiu Shanji cerrou os dentes enquanto começava a desencadear seu movimento mortal. Uma mão que parecia feita de bronze tocou suavemente em seu ombro. O quê? Qiu Shanji sentiu-se ficar frio. Enquanto o oponente permanecia atordoado, Zhao Feng havia encontrado suas falhas e ele havia usado uma velocidade inigualável para se mover atrás dele. Eu perdi. Qiu Shanji pareceu perder o ânimo enquanto estava ali, incrédulo. Mas a realidade era cruel. A velocidade de Zhao Feng não era mais lenta que a dele, o ataque de Zhao Feng superava o dele, ele até tinha aprendido o Dedo Estelar, uma das artes marciais de pico mais famosas. Dedo Estelar. O coração de Zhao Linlong pulou. Dedo Estelar era semelhante ao Dedo Nuvem Espacial, ambos eram artes marciais extremamente poderosas e de nível máximo. O chefe da seita Zhao Tiancan disse uma vez. A habilidade que estou ensinando a você agora, Dedo de Nuvem Espacial, é uma das artes marciais de pico mais poderosas dentro da família Zhao. Ninguém pode ficar contra você a menos que tenha aprendido Dedo Estelar. Nesse caso, você perderá. Então por que não me ensina o Dedo Estelar? Zhao Linlong perguntou curiosamente. Dedo Estelar é muito difícil de treinar, o menor erro destruiria os talentos futuros de alguém. E mesmo que eu seja o chefe da seita, não posso permitir que você vá e selecione mais artes marciais de alto nível. A cena se repetiu na mente de Zhao Linlong. Parece que o Dedo Estelar de Zhao Feng está apenas no segundo nível. Se estivesse no terceiro nível, seria difícil. Zhao Linlong soltou um suspiro. Pela situação atual, parecia que o Dedo Estelar de Zhao Feng ainda não havia atingido o terceiro nível. Zhao Feng usou o Dedo Estelar para derrotar Qiu Shanji em um movimento. O público da cúpula explodiu. Quem é esse cara? Por que nunca ouvi falar dele antes? Ele derrotou o Shin Tong em um movimento, e agora até Qiu Shanji perdeu para ele. O Cao superou em muito qualquer coisa antes porque Qiu Shanji era um dos 4 grandes gênios.
Derrotando Qiu Shanji, Ao Feng pode se tornar um dos próximos 4 grandes gênios. Os poucos gênios familiares da família Zhao ficaram atordoados. Zhao X, Zhao An e Zhao Qin não conseguiram esconder seu choque. Ele venceu. A excitação brilhou nos olhos de Zhao Yufei. Há uma pessoa tão talentosa na família Zhao. Além disso, ele tem apenas 14 anos. Os olhos de Qiu Menjiu estavam cheios de preocupação e inquietação. A competição era feroz entre as 3 grandes famílias da cidade Pena do Sol e a família Qiu não estava em bons termos com a família Zhao. E a geração mais jovem decidiria suas perspectivas futuras. Depois de derrotar Qiu Shanji, Ao Feng retornou ao pavilhão da família Zhao. Ele sorriu para Zhao Yufei. Parece que não te decepcionei. Eu estava brincando agora, mas também queria saber a verdadeira força do irmão Feng. Zhao Yufei disse maliciosamente. De repente, ele sentiu uma intenção assassina vindo do seu lado. Virando-se, ele viu que Zhao Linnon estava sentado severamente e olhando para ele com cautela. Zhao Feng balançou a cabeça e sabia que Zhao Linnon o havia confundido com um competidor de Zhao Yufei. Ele estava com preguiça de se dar ao trabalho de explicar. Com sua força, ele não temia ninguém da geração mais jovem. O encontro de gênios continuou com muitos jovens talentosos subindo ao palco. Em um certo ponto, Qiu Menjiu subiu para mostrar suas habilidades. Ela imediatamente derrotou muitos jovens da 4ª e 5ª posição. Mesmo com a força de Zhao Qin e Zhao Ling, eles não conseguiam bloquear 3 movimentos dela e cultivadores de 5º nível, como Zhao X e Zhao An, não conseguiam bloquear até 20. Isso fez com que muitas pessoas estalassem a língua secretamente. Qiu Menjiu é muito mais forte que Qiu Shanji. Zhao Feng ficou surpreso. A sensação que Qiu Menjiu exalava era de a garota mais bonita da cidade Pena do Sol, mas em termos de força ela ficou em segundo lugar no último cume, até mesmo um ponto acima de Zhao Linnon. Zhao Linnon, seu cultivo é o mais alto entre os 4 grandes gênios. Eu poderia ter o prazer de treinar com você. Qiu Menjiu disse sorrindo. Obviamente. Já que perdi para você no ano passado, definitivamente haverá uma batalha este ano. Zhao Linnon levantou-se lentamente e liberou sua aura de 6º nível. Nesse momento, ele examinou os jovens de uma maneira nobre e elevada. Mas você acabou de lutar, então mesmo que eu vença não será justo. A boca de Zhao Linnon se torceu. Não é de se admirar que o irmão Linnon seja o maior gênio da família Zhao, então vou descansar um pouco. Qiu Menjiu sorriu e não rejeitou. Existe alguém que tenha coragem de lutar comigo? Zhao Linnon sorriu e examinou os pavilhões das famílias Qiu e Xin. Menjiu, deixe-me ir e testar suas habilidades. Um jovem magro da família Qiu disse humildemente a Qiu Menjiu. Qiu Lin, tenha cuidado. Não lute contra ele de frente. Qiu Menjiu concordou enquanto recuperava sua resistência. Um jovem de 5ª categoria caiu no meio do palco. Zhao Linnon, você vai lutar comigo? Qiu Lin tinha uma intensa intenção de luta surgindo em seus olhos enquanto um tênue brilho verde profundo se espalhava por seu corpo. Era óbvio que essa pessoa estava no auge do 5º nível. Eu me pergunto quantos movimentos você consegue bloquear. Zhao Linnon riu levemente, ele deixou várias imagens residuais na noite escura. Arte marcial de alto nível, Passo das Sombras. Essa habilidade pode ser usada em seu potencial máximo à noite. A plateia exclamou. Neste momento, havia apenas imagens residuais de Zhao Linnon no palco. O coração de Qiu Lin pulou, seus olhos não conseguiam nem ver como Zhao Linnon se movia. Palmeira do vento antiga. Ele cerrou os dentes e um brilho verde profundo apareceu em suas palmas, varrendo uma ampla área. Seu ataque de área varreu em direção aonde Zhao Linnon estava. No entanto, nenhum de seus ataques sequer atingiu as roupas de Zhao Linnon. A figura fantasmagórica de Zhao Linnon desapareceu de repente de sua vista. Qiu Lin imediatamente sentiu que algo estava errado e, como se para provar que ele estava certo, algo o atacou por trás. Vento antigo reverso. Ele exclamou e jogou a palma da mão para trás. Um som alto ecoou na noite escura. O movimento de Qiu Lin congelou e o choque encheu seu rosto. Seu braço não conseguia mais se mover. O alto nível de uma habilidade de alto nível foi forçado a parar no ar. As pessoas assistindo respiraram fundo. Havia um jovem vestido de ouro parado atrás de Qiu Lin com uma mão em seu ombro. Qiu Lin sentiu apenas o suor frio escorrer pelas costas e sentiu que a mão em seu ombro era pesada demais. Não importava o quanto ele lutasse, ele não conseguia se mover. Passo das Sombras é uma arte marcial de alto nível e ser treinado ao nível máximo, compensando com o 6º nível do caminho marcial de Zhao Linnon o torna invencível. Qiu Shanji respirou fundo. A força de Zhao Linnon era inimaginável. Quem mais lutará comigo? Zhao Linnon estava no meio do palco, seu manto dourado voando ao vento, fazendo-o parecer um rei. Eu irei. Um jovem de 5ª categoria saiu da família Xin. Vou te derrotar em 3 movimentos. Zhao Linnon riu e deixou uma imagem residual no vento.
As duas figuras entraram em choque. Em 3 movimentos, o jovem da quinta patente foi lançado voando com um baque forte. A tênue aura roxa de Zhao Linlong surgiu novamente. Quem mais? Os olhos de Zhao Linlong percorreram Qiu Menjiu e Xin Wen. Xin Wen estava com os olhos fechados e não respondeu, como se não tivesse interesse em lutar. No momento em que Zhao Linlong ia desafiá-lo. Eu vou. Qiu Menjiu era como uma deusa que descia até o meio do palco. Que tipo de habilidade é essa? Muitos jovens ficaram atordoados. A habilidade de Qiu Menjiu parecia surreal e mais como uma dança. Bom. Zhao Linlong usou seu passo das sombras e as imagens residuais apareceram novamente. As duas figuras ocasionalmente trocavam golpes no ar. Toda vez que elas se chocavam, Qiu Menjiu usava o poder de Zhao Linlong para ajudar a impulsioná-la mais alto. Qiu Menjiu cultiva o corpo de cobra giratória e é uma habilidade única de fortalecimento corporal. Ela permite que o usuário se torne anormalmente macio e suporte altos danos. Cultivadores do mesmo nível não serão capazes de machucá-la de forma alguma. Zhao Qin apresentou. Em termos de quão poderosas eram suas técnicas de fortalecimento corporal, Qin Menjiu era ainda mais alta que Xin Tong e apenas mais baixa que Zhao Feng. Além disso, a habilidade de velocidade de Qiu Menjiu não era pior que a de Qiu Shangji e seu cultivo também estava no pico do 5º posto. Com o Zhao Linlong usando o passo das sombras ao extremo, ele não conseguiu obter vantagem. 30 movimentos. 40 movimentos. O tempo passou lentamente. Os ataques de Zhao Linlong também se tornaram mais e mais ferozes. Dedo de nuvem espacial. 50 movimentos depois, Zhao Linlong usou sua arte marcial de nível mais alto. Uma fina linha de luz roxa disparou pelo céu. Qiu Menjiu não conseguiu mais suportar os ataques de Zhao Linlong e quase tossiu sangue depois de defender mais 10 movimentos. As melhorias do irmão Linlong são insanas. Seu dedo de nuvem espacial e passo de sombra me fazem olhar para cima com admiração. Qiu Menjiu sorriu enquanto desistia. Embora ela tenha perdido, era esperado, já que o cultivo de Zhao Linlong era muito forte. Talvez apenas Xin Wen pudesse lhe dar uma luta. Depois de derrotar Qiu Menjiu, o último oponente de Zhao Linlong foi Xin Wen. Quem mais lutará comigo? Os olhos de Zhao Linlong percorreram a multidão e, quando passou por Zhao Feng, o desdém brilhou em seus olhos. Finalmente, os olhos de Zhao Linlong se fixaram em Xin Wen. Imediatamente, todas as pessoas presentes olharam para Xin Wen cheias de expectativa. Xin Wen. O rei da cúpula do ano passado usando o poder absoluto para dominar os outros 3 grandes gênios. Xin Wen. Xin Wen. Enquanto as pessoas gritavam seu nome, Xin Wen se levantou lentamente e calmamente. Não adianta. Mesma coisa de antes, 10 movimentos. A plateia explodiu em caos. 10 movimentos? O que isso significa? Zhao Feng olhou para os outros gênios. Xin Wen tem o apelido de 10 movimentos. Zhao Feng respirou fundo. 10 movimentos? Até agora, ninguém trocou mais de 10 movimentos com ele. Nunca. 10 movimentos Xin Wen. O cume atingiu o clímax quando Xin Wen apareceu. Sendo o vencedor do último cume, Xin Wen era famoso por toda a cidade Pena do Sol. Xin Wen, eu estava esperando por isso há muito tempo. A vontade de lutar apareceu nos olhos de Zhao Linlong e sua aura de 6º nível não foi mais contida. Zhao Linlong, sua energia está um pouco esgotada, é melhor você descansar primeiro. Qiu Menjiu avisou prestativamente. Zhao Linlong lutou muitas batalhas antes e usou muita resistência, especialmente quando lutou contra Qiu Menjiu. Se ele enfrentasse um oponente normal, Zhao Linlong nem pensaria sobre esse problema. No entanto, seu oponente era 10 movimentos Xin Wen, alguém que já o havia derrotado uma vez. Irmão mais velho Linlong, você descansa primeiro enquanto eu testo a habilidade dele. Zhao Ling pulou no meio do palco com sua lança. Zhao Ling estava em 7º lugar no torneio e não tinha direito algum de comparecer, mas Zhao Linlong havia dado a vaga de Zhao Feng para ele. Portanto, Zhao Ling estava muito grato a Zhao Linlong e queria ajudá-lo. Ok, mas não se force. Zhao Linlong retornou ao pavilhão e começou a recuperar sua energia. Com Zhao Ling lutando primeiro, ele poderia pelo menos testar um pouco as habilidades de Xin Wen. Xin Wen, pegue minha lança. Zhao Ling exclamou enquanto sua lança prateada brilhava na noite. Xin Wen ficou parado com uma mão atrás das costas. As ações de Xin Wen significavam que ele não estava colocando Zhao Ling em seus olhos. A lança foi empurrada em direção ao ombro esquerdo de Xin Wen. Xin Wen estava inexpressivo enquanto levantava um dedo. O dedo simples conseguiu atingir a parte mais fraca da ponta da lança e uma poderosa e caótica força interior fluiu através da lança para o corpo de Zhao Ling. Zhao Ling imediatamente sentiu seu sangue ferver. Xin Wen fez um gesto com a mão e uma força interior incomparável atingiu Zhao Ling, fazendo-o cuspir sangue. A lança voou da mão de Zhao Ling quando ele caiu no chão.
Zhao Linde foi instantaneamente derrotado por um toque de dedo e uma palma. Essa cena fez o coração de muitos gênios pular, mas estava dentro das expectativas. Afinal, Xin Wuwen chegou em primeiro no último cume, e até mesmo Zhao Lin não conseguiu os mesmos resultados. Dentro do pavilhão da família Zhao, o rosto de Zhao Feng estava solene, ele tinha visto toda a luta com seu olho esquerdo. Cada movimento que ele usava parecia ser simples e casual, mas eles atingiriam o ponto crítico de Zhao Linde como se ele tivesse a mesma habilidade que seu olho esquerdo. Além disso, o ataque de Xin Wuwen parecia seguir algum tipo de lei que era muito profunda para ele. Era similar ao ataque que a garota misteriosa teve lá no Canyon, mas o sentimento da garota misteriosa era 10 vezes mais forte. Irmão Linlong, recupere-se um pouco mais, eu irei forçá-lo a usar toda a sua força. Os olhos de Zhao Xi brilharam quando ele saltou para a área. Ataque. Xin Wuwen ainda estava inexpressivo. Punho uivante do céu. Zhao Xi imediatamente usou sua habilidade de alto nível que estava se aproximando do pico. Ao mesmo tempo, ele usou uma habilidade de velocidade de alto nível e uma técnica de fortalecimento corporal de alto nível. A força de Zhao Xi era mais próxima dos 4 grandes gênios e ele não tinha falhas em nenhum aspecto. Portanto, ele era o melhor para testar a força de Xin Wuwen. Dedo quebrando o vento. O dedo de Xin Wuwen cortou o ar como uma espada afiada. O dedo e o punho se chocaram, mas o dedo de Xin Wuwen apenas passou raspando pelo punho de Zhao Xi. A figura de Zhao Xi caiu imediatamente enquanto seu braço ficou dormente ao mesmo tempo. Dedo quebrando o vento? Parece ser uma arte marcial de nível médio. Espere, eu também treinei o dedo quebrando o vento, mas parece diferente do dele. Começou uma discussão. Zhao Xi respirou fundo e usou sua habilidade de velocidade de alto nível para escapar do perigo. Os dois trocaram o dedo e o punho. 1 movimento, 2 movimentos, 3 movimentos. Xin Wuwen não deu um passo sequer, enquanto Zhao Xi já estava suando e bufando. Eles só tinham trocado 3 golpes no total. Zhao Xi teria que gastar energia centenas de vezes mais do que o normal. Cada movimento de Xin Wuwen parecia contrariar perfeitamente o dele. Embora tivessem a mesma força interior e nível de poder, Xin Wuwen parecia estar em sincronia com os céus. Quando chegaram ao 5º movimento, o peito, a mão e o braço de Zhao Xi estavam doloridos devido ao bloqueio. De repente, no 6º movimento, Xin Wuwen usou uma habilidade de perna de nível médio e com um baque acertou o braço de Zhao Xi. Zhao Xi gritou de dor e caiu no chão suando frio. Xin Wuwen usou apenas uma habilidade de nível médio de dedo e perna para derrotar Zhao Xi. É o mesmo do ano passado, ele ainda usava apenas artes marciais de nível médio. Todas as suas habilidades atingiram pelo menos o nível máximo. No meio do palco, Xin Wuwen ficou de pé com as mãos atrás das costas calmamente como se não tivesse usado energia alguma na luta anterior. Depois que Zhao Xi perdeu, a família Qiu também enviou alguns discípulos talentosos para testá-lo, mas não adiantou. Até que o Shangji foi derrotado em 7 movimentos e toda vez que Xin Wuwen atacou, ele usou apenas uma mão. Cultivadores do mesmo nível eram facilmente derrotados sob pressão. Difícil de acreditar. Zhao Feng olhou para a batalha e logo apresentou sua análise. Xin Wuwen havia treinado 5 ou 6 habilidades de nível médio que haviam atingido o nível máximo. Alguns dos movimentos haviam até excedido a habilidade original em poder. Ao mesmo tempo, uma árvore perto do cume. 2 figuras vestidas com armaduras prateadas estavam silenciosamente em um galho, escondidas na noite. Ser capaz de treinar tantas habilidades de nível médio para o nível máximo. Não acredito que uma cidade Pena do Sol tão pequena tenha um gênio tão talentoso. Se ele fosse colocado na cidade Junho, ele estaria classificado entre os 10 primeiros. Uma das figuras prateadas disse. Você o subestimou, embora ele ainda não tenha alcançado o nível de mestre marcial, ele ainda tem os sentidos de um. Acho que você entende o que isso significa, não é? A outra pessoa disse roucamente. Nenhum dos gênios, convidados e anciãos percebeu a presença dessas 2 pessoas. Xin Wuwen ficou inexpressivo no meio do palco. Nesse ponto, ninguém ousou desafiá-lo, então eles viraram os olhos para Zhao Linlong. Zhao Linlong havia alcançado o 6º nível do caminho marcial e ele era o único capaz de enfrentá-lo. Os olhos de Xin Wuwen também se voltaram para o pavilhão da família Zhao como se ele estivesse esperando por algo. Você está pronto, Xin Wuwen? Zhao Linlong se levantou, ele havia atingido seu estado máximo, o sangue e a força interior dentro dele ferviam. Não preciso me preparar. Embora ele tivesse acabado de lutar muitas batalhas, elas não gastaram quase nenhuma energia, já que seus oponentes foram derrotados quase instantaneamente. Bom. Assim que terminou suas palavras, Zhao Linlong deixou uma imagem dourada e apareceu no meio do palco. Os 2 gênios ficaram de frente um para o outro enquanto os espectadores assistiam em antecipação. Até mesmo as 2 figuras vestidas de prata assistiam com interesse. Passo das sombras.
De repente, Ao Linon se moveu e, embora a maioria da geração mais jovem não pudesse vê-lo, eles ainda podiam ouvir um som vindo dele. A maioria das pessoas sabia que a habilidade de alto nível de Zhao Linon, Passo das Sombras, havia atingido o nível máximo e funcionava melhor quando usada à noite. Xin Wen soltou um suspiro e lentamente soltou a mão atrás das costas enquanto sua expressão ficava séria. As batalhas que ele havia lutado antes eram todas com uma mão, mas dessa vez, ele usaria as duas mãos, pois seu oponente havia alcançado o 6º nível. Diante da figura fantasmagórica de Zhao Linon, Xin Wen ficou parado como uma estátua de pedra. Zhao Feng podia ver claramente que o sangue, a respiração e a força interior de Xin Wen permaneciam calmos em seu corpo. A habilidade de velocidade de Zhao Linon provavelmente não tem efeito sobre ele. Ele suspirou e balançou a cabeça. Eu não acredito em você. Zhao Ling disse friamente. A habilidade de velocidade de alto nível do irmão Linon atingiu o nível máximo e seu cultivo também é o mais alto. Ele desenvolveu admiração e confiança por Zhao Linon. Zhao Feng sorriu, mas não falou. Uma palma de uma figura dourada varreu as costas de Xin Wen. Muito rápido. Ninguém entendeu como Zhao Linon apareceu atrás de Xin Wen. No entanto, neste momento, Xin Wen também se moveu. Ele se moveu calmamente, apenas pressionando levemente seu peito e a palma aterrorizante quase o atingiu. Perna fluindo para trás. Sem nem se virar, Xin Wen lançou seu ataque. Zhao Linon rapidamente circulou sua força interior e conseguiu bloquear o ataque de Xin Wen. Assim como Zhao Feng esperava, a habilidade de velocidade de Zhao Linon não teve efeito em Xin Wen. Como você sabia que o Passo das Sombras de Zhao Linon não tinha efeito sobre ele? Zhao Yufei perguntou curiosamente. Do outro lado, Ao Ling disse friamente. Ele teve sorte e disse isso porque não gosta do irmão Linon. Eu não gosto dele? Zhao Feng quase soltou uma risada, afinal, era óbvio quem não gostava de quem. Do que você está rindo? Vamos fazer uma aposta então. Zhao Ling disse com raiva. Uma aposta? A expressão de Zhao Feng de repente se transformou em uma de extrema alegria. O que você quer apostar? A discussão dos dois fez com que as pessoas das outras famílias olhassem para eles com desdém. Mas muitas pessoas presentes também sabiam que Zhao Ling admirava Zhao Linon. Dessa vez, Zhao Linon havia dado o convite de Zhao Feng para Zhao Ling, portanto, Zhao Ling não apenas admirava Zhao Linon, ele também era grato a ele. Zhao Ling, vocês dois são discípulos da mesma seita. Por que não ser mais pacífico? Zhao Qin disse. Não. O rosto de Zhao Ling ficou vermelho e depois branco, mas seus olhos ainda estavam fixos em Zhao Feng. Aposto que o irmão Linon vai ganhar. Você ousa apostar? Obviamente, Ao Ling tinha fé absoluta em Zhao Linon. Por que não? Aposto que Xin Wen não só vencerá, como também vencerá em 20 movimentos. Zhao Feng riu. O quê? Os outros dentro do pavilhão olharam incrédulos para Zhao Feng. Da situação atual, havia uma proporção de 5 vitórias e 5 derrotas entre Zhao Linon e Xin Wen. De onde veio a confiança de Zhao Feng? Bom. A parte perdedora terá que se desculpar com a outra pessoa. Fogo estava quase saindo dos olhos de Zhao Ling. Claro. Por outro lado, Ao Feng ainda permaneceu calmo. No meio do palco, Zhao Linon usou novamente seu Passo das Sombras e flutuou ao redor de Xin Wen. Momentos depois, suas pós-imagens foram destruídas. A figura dourada apareceu novamente e varreu em direção à parte inferior do corpo de Xin Wen com extrema velocidade. Xin Wen executou uma habilidade de perna e derrubou a perna de Zhao Linon. Bloqueado novamente? Zhao Linon ficou atordoado. Eu não acredito. Zhao Linon não conseguia acreditar que alguém pudesse quebrar seu Passo das Sombras, e o nível de cultivo do oponente era ainda menor que o dele. Mais uma vez, Xin Wen estava inexpressivo enquanto permanecia no mesmo lugar, ocasionalmente se movendo alguns passos para conter Zhao Linon. Zhao Linon levou o Passo das Sombras ao máximo e não apenas seus ataques erraram Xin Wen também contra-atacou, fazendo desviar de medo. Se seu cultivo não fosse maior que o de Xin Wen, ele teria sido completamente suprimido. A habilidade de velocidade de Zhao Linon de fato não tem efeito sobre Xin Wen. Zhao Xi e Zhao An olharam incrédulos para Zhao Feng. Zhao Qin e Zhao Yufei mais uma vez perguntaram curiosamente o motivo. Xin Wen treinou uma habilidade auditiva, que pode dizer a rota de ataque e a posição do oponente ouvindo o vento. Somando o fato de que Zhao Linon é quem ataca primeiro, não há ameaça alguma. Zhao Feng explicou. Os outros olharam e viram que as orelhas de Xin Wen estavam se movendo. Se não olhassem de perto, não perceberiam. Mas com o olho esquerdo de Zhao Feng, era fácil de detectar. Ele descobriu que as orelhas de Xin Wen se voltaram para a posição de Zhao Linon, o que significava que a habilidade de Zhao Linon não conseguia confundir Xin Wen de forma alguma. O irmão Linon ainda vencerá, mas é só uma questão de tempo.
Zhao Ling disse asperamente. Neste momento, os dois trocaram 5 golpes duros. Quando terminaram o quinto movimento, Xin Wen estava puramente focado na defesa. E no sexto movimento, ele começou a contra-atacar. Mãos com pequenas veias de nuvem. Xin Wen mais uma vez bloqueou as mãos de Zhao Linlong e, ao mesmo tempo, usou uma velocidade incrível e precisão para agarrar o braço de Zhao Linlong. Zhao Linlong imediatamente liberou sua força interior para sacudir a mão de Xin Wen. Mesmo quando ele fez isso, uma marca de garra sangrenta foi deixada em seu braço. Cada habilidade que Xin Wen aprendeu atingiu o nível máximo ou superior e mesmo com o cultivo de sexto nível de Zhao Linlong, ele não conseguiu bloqueá-la. Xin Wen atingiu um nível extremamente alto em termos de controle. Ao usar a menor quantidade de poder, ele pode causar o maior dano. Aquele ataque tinha acabado de atingir um dos pontos de acupuntura de Zhao Linlong. O olho esquerdo de Zhao Feng viu toda a cena perfeitamente. Pé de xadrez em nuvem. Desta vez, Xin Wen atacou primeiro e usou uma habilidade de passo desconhecida. Parecia que ele estava se movendo para trás, mas na realidade era o oposto. A velocidade dessa habilidade não era rápida, mas parecia extremamente estranha e cada passo continha uma percepção ilimitada. Do ponto de vista de Zhao Feng, essa habilidade não era uma habilidade de velocidade, mas uma maneira de jogar xadrez. Eu nunca vi tamanha habilidade. Todos os espectadores que assistiam balançaram a cabeça. Embora não tenha sido rápido, a estranheza fez Zhao Linlong se atrapalhar. Dedo quebrando o vento. Xin Wen usou uma de suas habilidades mais fortes. O dedo poderoso parecia ir em uma rota impossível em direção a Zhao Linlong. A habilidade do dedo e a habilidade de velocidade compensaram milagrosamente uma a outra. Mas, ao mesmo tempo, Zhao Feng sentiu a sensação de um com o céu. Que tipo de situação é essa? As pupilas de Zhao Linlong encolheram. Naquele momento, o ataque de Xin Wen lhe deu uma sensação desconhecida. A mão do oponente parecia conter uma profundidade profunda. Zhao Linlong exclamou e usou todo o seu poder para tentar impedir o ataque. A figura de Xin Wen foi jogada para trás 4 a 5 passos. Ao mesmo tempo, Zhao Linlong deu uma bufada enquanto seu braço perdia toda a sensibilidade. Seu braço direito caiu sem força. Aqueles que assistiam prenderam a respiração. O ataque de Xin Wen é muito estranho. Algumas pessoas presentes não entenderam o que aconteceu, apenas uma pequena parte viu alguma coisa. Debaixo da árvore. Ele é capaz de unir algumas artes marciais. Que tipo de gênio ele é? Uma das figuras prateadas disse profundamente. Isso parece conter profundidade das artes marciais sagradas. Ele não parece ser tão simples quanto parece. A outra figura prateada disse desconfiada. Como isso aconteceu? Suor frio inundou a testa de Zhao Linlong. Desde o início da batalha, esta foi a primeira vez que ficou óbvio que ele tinha a mão inferior. Os dois só tinham trocado 7 golpes até agora. 10 movimentos Xin Wen. Será que esse ditado nunca poderia ser quebrado? Dedo de nuvem espacial. Zhao Linlong respirou fundo e finalmente lançou seu movimento mortal. Punho do tigre uivante. Xin Wen permaneceu inexpressivo e ele realmente usou uma arte marcial de nível médio. Neste momento, um uivo pareceu sair do punho de Xin Wen. O dedo e o punho se chocaram fortemente um contra o outro e uma rajada de vento varreu tudo em um raio de 5 a 6 metros. Zhao Linlong sentiu que o punho do oponente era como uma bola de metal extremamente vibrante. Todas as habilidades de dedo condensavam a energia de alguém em um ponto e, embora o dano causado fosse extremamente poderoso, os perigos também eram altos. Por exemplo, dedo estelar era extremamente perigoso de treinar, qualquer pequeno acidente poderia quebrar o dedo de Zhao Feng. O punho de Xin Wen continha uma vibração caótica e poderosa. Zhao Linlong teve que recuar mais uma vez. Esta foi a primeira vez que qualquer um deles mostrou sinais de derrota. Xin Wen imediatamente se aproximou dele usando habilidades de punho, habilidades de palma, habilidades de pé, todas elas estavam no nível máximo. O 7º movimento. O 8º movimento. O 9º movimento. Zhao Linlong foi completamente suprimido e ferimentos podiam ser vistos em seu corpo. Se Zhao Linlong não tivesse o nível de cultivo mais alto, as trocas anteriores o teriam ferido seriamente. Finalmente. Foi o 10º movimento. O 10º movimento. Todos prenderam a respiração. Nuvem rompendo os céus. Zhao Linlong colocou todo o seu poder em seu dedo. O dedo deixou um brilho roxo azulado no céu. Tão forte. Os gênios que assistiam ficaram chocados. O poder deste dedo é próximo ao do meu dedo estelar de uma linha. A expressão de Zhao Feng mudou ligeiramente. Interessante. Xin Wen sorriu levemente e respirou fundo. Ao fazer isso, uma força interior cinza escura apareceu. A quantidade de força interior formada ultrapassou o limite dos sextos colocados. Como ele fez isso? Varrendo o vento e as nuvens.
Xin Wuen balançou seu manto e com o som de relâmpagos, as pedras abaixo dele foram cortadas em pedaços que então formaram um tornado. Aquele aceno casual de seu manto pareceu perturbar o vento. Este foi o movimento mais poderoso que Xin Wuen usou. Os dois movimentos intensos se chocaram fortemente, formando um tornado em miniatura. Aquele momento. Apenas duas figuras borradas foram vistas e estavam cobertas de poeira. Os espectadores eram como galinhas de madeira. Forte. Tão forte. Todos respiraram fundo. Comparado a esses dois, cada batalha antes dela era como brincadeira de criança. É difícil acreditar que essas pessoas sejam apenas de sexta categoria. A energia no final estava infinitamente próxima do nível de mestre marcial. Os convidados importantes viram mais coisas e entenderam o quão aterrorizantes os mestres marciais eram. A figura de Zhao Linlong tremeu e então cuspiu um bocado de sangue enquanto caía. Ele usou uma das mãos para se levantar do chão, as expressões de medo e falta de vontade ainda estavam presentes em seu rosto. Perdido. Ele não apenas perdeu, como foi derrotado em 10 movimentos. 10 movimentos Xin Wuen. Isso não poderia ser quebrado? Como o irmão Linlong pôde perder? Foram apenas 10 movimentos. Zhao Ling parecia ter perdido sua alma. Zhao Linlong era seu deus. Perdido em 10 movimentos? Zhao Feng também ficou surpreso. Ele pensou que Zhao Linlong perderia, mas não em 10 movimentos. Neste momento, todos os outros o encararam como se ele fosse algum tipo de besta. Fim dos capítulos do 47 ao 51. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!